Doutor Gazola, como é que você vê, antes de mais nada a gente falar de comportamento da safra, das sementes, como é que você vê essa semente aí que foi lançada pela Embrapa prometendo ser mais tolerante à seca, né, usando menos água? Exatamente, João. Nós já comentamos várias vezes, né? O Brasil está de ponta aí no desenvolvimento de cultivares no mundo, né? Além de tecnologia para a produção no agro, eu tenho plena certeza que essa visão da Embrapa de trazer novas alternativas para o mercado, isso é muito bom, né? Claro que tem um caminho de testes no campo e de avaliação, né? Isso tudo é importante o produtor ter mais opções. Então, isso realmente traz um horizonte muito bom, né? O que a gente precisa agora é que ela entregue produtividade, né? E o que a gente precisa é entender a nível de campo o quanto esse material suporta a escassez de água, né? Entendeu? Então, isso também é o ponto que vai para as avaliações agora. Então, mas de primeira mão, assim, é algo muito bom para os produtores. Considerando que tudo isso fosse positivo, esse ano nós teríamos uma outra alternativa, né? Você acha que o pessoal vai levar a campo essa soja na prática mesmo em quanto tempo? Eu acredito assim, porque nós estamos falando de um material, de uma edição gênica, né? Nós estamos falando de uma primeira cultivar. E a partir disso a gente lança em outros cultivares, associa a outras biotecnologias, que daí abre um portfólio a nível de Brasil, né? A gente tem que entender primeiro essa cultivar que foi inserida, em que região ela é adaptada, para daí depois levar a nível do Brasil. Mas eu acredito que, considerando que a gente tem condições de fazer 2 tombos por safra, né? A gente pode plantar, por exemplo, Paraná, Goiás, e depois fazer um tombo lá na Lagoa da Confusão, no Tocantins. Então, a gente consegue fazer 2 gerações por ano, né? Para aumento de volume e uns 3 anos aí, 2 anos. 3 anos. Claro que a pergunta de quem é amador aqui, né? Seria uma revolução em termos de lavoura, em termos de segurança para o produtor? A gente precisa entender a produtividade dela, né, João, e o que ela carrega junto, né? Porque se ela não tem produtividade, a gente não tem muitas vezes o horizonte, esse ano vai ser seco, eu vou trabalhar com material menos produtivo. Para concorrer isso, eu preciso que ela esteja na mesma faixa de produtividade dos outros materiais. E aí ela ir para o campo nas diferentes regiões. Bom, não deixa de ser uma expectativa, uma esperança, principalmente para o pessoal do Centro-Oeste, lá do Mato Piba, né, professor? Exatamente. A gente lembrar, nós já temos um trabalho desenvolvido junto com as empresas de genética e o Instituto Rio Grandense do Arroz, onde a gente tem o contrário. A gente tem algumas cultivares que toleram mais o encharcamento, que são posicionadas nas várzeas de arroz no Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil. São cultivares que toleram o encharcamento, ou seja, o excesso de água. Então, já temos o contrário, né? Então, esse é um trabalho que vem a complementar o portfólio Brasil de cultivares, né? É fantástico. Professor, à luz dos problemas que nós estamos relatando aqui com esta safra, as chuvas voltaram ao Mato Grosso, problemas de ferrugem, já falamos isso ontem, mas assim, agora a gente está com foco nas perdas no noroeste do Paraná. Você tem condições de analisar essa safra nesse momento ou é melhor esperar os relatórios aí de oferta e demandas mundiais? Eu tenho uma visão clara, assim, na minha opinião, até o momento, em termos de quebra de safra, né? Acho que essa foi a tua pergunta, né? Se a gente observar, considerando as diferentes regiões do Brasil, acredito que nós tenhamos uma quebra, mas eu acredito que ela não é tão significativa. Eu acredito que nós vamos estar entre 20% a 22%, 23% de quebra, né? Porque nós temos muitas regiões que ainda estão plantando, nós temos safrinha em algumas regiões, nós temos o Pará, nós temos o Maranhão plantando. Então, o Brasil é muito grande. Vai quebrar? Vai, mas não 50%. Ao menos que nós tivemos frustração maior do que nós estamos esperando em algumas regiões. Esse é meu entendimento hoje, né? Que a gente está com uma quebra inferior a 30%. Isso é muito grande, mas a gente tem muito o que acontecer ainda nessa safra, já porque nós temos muitas regiões plantando, né? Então, nós precisamos considerar isso também, mas sim, tem uma quebra muito considerável. E a gente tem que registrar e falar realmente o que é fato, que o professor Alexandre Gazola insistiu várias vezes aqui no Tempo e Dinheiro para que o pessoal esperasse, iniciasse o plantio só com a confirmação de chuvas, porque nós alertávamos que nós estávamos debaixo de um de um El Niño. E El Niño significa cortes de chuvas
no centro-oeste, no Mato Piba, e excesso de chuvas no sul. Todo mundo sabe. E nós falamos. Mesmo assim, né, essa safra, por incrível que possa parecer, com apoio até do Ministério da Agricultura, produtores do Mato Grosso furaram o vazio sanitário, se anteciparam ao vazio, ou seja, pioraram a situação. E no momento que os grandes saíram, os demais foram atrás, e é isso que nós estamos vivenciando. Nós estamos começando a colher agora, professor, você sabe muito bem disso, safras antecipadas pelo calor, quando nós deveríamos ter, você falou várias vezes isso, era melhor ter caprichado numa safra só, né? Porque o pessoal antecipou visando fazer algodão ou fazendo safrinha. Não era melhor ter esperado as chuvas chegarem, professor? Com certeza, com certeza. O que a gente tem que entender é que quem manda é o ambiente, não é o teu desejo de plantar. Se eu não tenho água e temperatura favorável, eu não vou plantar. 50% é ambiente, 50% é a genética, é a semente, né? E a gente precisa debater mais esse tema. Nós estamos vindo numa jornada nos próximos dias de várias feiras a nível do Brasil, vários dias de campo, vários eventos técnicos a nível do Brasil. Eu gostaria que os organizadores pensassem a importância de discutir mais o plantio, os ambientes, realmente a importância de estabelecer bem uma lavoura, que muitas vezes a gente fala de cultivar, fala de produto e não vai a fundo nesses temas. Então, como é importante olhar o preço, vender bem, comprar bem, é importante olhar todo esse conjunto, porque a genética vai se expressar perante um bom plantio, um bom estabelecimento. Então, a gente acaba perdendo muito por não olhar dessa forma, João. Então, a gente tem que olhar dessa forma, os produtores têm que olhar diferente, porque o da porteira para dentro é o que define se eu vou ter planta ou não. Então, a gente, sim, comentamos muito isso, mas isso já foi, nós precisamos olhar daqui para frente. Estamos plantando milho, não podemos errar no milho, não podemos errar no algodão, não podemos errar no trigo, e logo tem a próxima safra de soja. Dessa forma, precisamos pensar. Pois é, isso é muito importante, essa sua abordagem, professor, porque tem muita gente ainda desacreditando as informações da ciência, das previsões, dos institutos, pessoas sérias e tal, e cada um olhando, claro, né, a sua árvore, não vendo a floresta. Nós aqui temos mais de 30 anos de experiência nessa atividade do jornalismo focado na agricultura. Praticamente todas as safras a gente enfrenta essas incompreensões. Mas eu te agradeço, Alexandre Gazola, pela sua parceria, porque nós temos que continuar insistindo nas veracidades dos fatos e da ciência, principalmente. Certo, professor? Exatamente. Um ponto para complementar, João, já que nós falamos de genética e cultivar hoje, sempre que eu melhoro um material, estou melhorando, estou desenvolvendo uma nova cultivar de soja, eu viso produtividade, eu viso proteína, eu viso óleo, até um tema que nós temos que debater aqui novamente, João, e eu acabo perdendo algumas características. E a nossa genética moderna, parte dela perdeu a rusticidade de suportar problemas no plantio. Excesso de calor, falta de água, então ela é mais sensível. Não que isso seja ruim, não, ela está produzindo muito mais do que ela produzia antes. É uma sensibilidade. Mas nós, como técnicos e produtores, precisamos nos adaptar para adequar o nosso ambiente da porteira para dentro para atender as demandas dessas novas cultivares. É isso que tem que acontecer. Mas muitos ainda não entenderam. Mas nós vamos insistindo, professor Alexandre, vamos insistindo, a gente não pode desistir, o Brasil é grande, a sociedade brasileira depende da produção agrícola e nós vamos em frente. Doutor Alexandre Gazola, amanhã tem mais e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado.